Hello everyone! Welcome to another video. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nós vamos hoje continuar a nossa história de Eduardo em Mossoró. Nós já vimos o capítulo número 1, descobrimos um pouco sobre quem é o nosso main character, né? E hoje no capítulo 2 nós vamos falar sobre My Routine. Então vamos descobrir qual é a rotina do nosso personagem e também vamos aproveitar e ver nesse capítulo questões, vocabulário relacionado à rotina. Então, esse é o objetivo dessa sequência de vídeos, né? Além de conhecer sobre o nosso personagem, a gente também pretende adquirir vocabulário que seja importante para o nosso dia a dia. Então, vocabulário que é essencial para a gente poder se comunicar em inglês. Então, como já foi mencionado, o objetivo não é traduzir o capítulo todo, né? Apesar que na descrição desse vídeo você vai conseguir ter o material em inglês e a tradução para vocês tirarem suas dúvidas, mas aqui a gente não vai traduzir o capítulo junto. A gente vai focar nessas partes que estão marcadas, né? Apesar de serem poucas coisas marcadas, vocês vão ver que vai ser bastante conteúdo. Então fique comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Então, para iniciar, eu vou fazer a leitura desse capítulo. Você não se preocupe em entender tudo, mas vá acompanhando, prestando atenção na pronúncia das palavras e em seguida a gente vai focar nessas partes destacadas. Então vamos lá, sem perder tempo. My routine. My day starts early in the morning. I wake up at 5:30. I stay a few minutes in bed and I scroll through my Instagram. After that, I get up at 5:45. I take a shower, brush my teeth, get dressed, and have breakfast. I like to have coffee and toast. Sometimes I make myself some tapioca. It's very traditional here too. I get up early because my classes are in the morning. I have neither a car nor a motorcycle. What does it mean? Well, I need to take a bus to get to college. It takes me about 30 minutes to get there. My classes are from 7 a.m. to 11:30 a.m. When I get home, I make lunch. I always prepare something simple because I'm not a good cook. Let's just say I get by in the kitchen. I always do my homework and study in the afternoon. Like this, I can go to work in the evening. I start work at 6 p.m. and I work from Monday to Saturday. Sunday is my day off. It's my favorite day. On my day off, I usually go to the beach. I also like to stay in Mossoró and go out with my friends. My favorite place here is called Amo Bom Doce. It's in the center of the city on a busy avenue. I like it because they have lots of delicious desserts. I have a sweet tooth, so I love everything they sell. I finish work at 11 p.m. It's very late for me because I have to get up early the next day. When I get home, I take a shower, check my emails very quickly, and go to bed. I don't do much when I get home because I'm always exhausted. Muito bem, essa foi a nossa primeira leitura do capítulo 2. Então agora vamos começar a trabalhar essas partes que estão marcadas. Elas são as principais, as coisas principais da nossa leitura. Então vamos começar com a primeira expressão, que é wake up. Olha só a pronúncia dessas duas palavras juntas. Wake up. Wake up. A gente meio que junta essas duas palavras e forma um som assim. Cup. Wake up. Wake up. E o que quer dizer essas duas palavras juntas? Essa expressão significa acordar. Então, se eu falo que eu acordo, eu vou dizer assim: I wake up. I wake up. Veja, não tenta traduzir as duas palavras separadamente. Isso
atrapalha muito a gente quando a gente está aprendendo inglês. Vamos pensar nas duas palavras juntas. Qual o significado delas juntas? Acordar. Então, eu acordo, I wake up. Vamos adicionar aqui um elemento nessa frase? Eu, por exemplo, eu acordo às 6h15. Então, eu vou adicionar essa informação. I wake up at 6:15. I wake up at 6:15. Supondo que eu acorde às 7 horas. Como é que vai ficar a frase? Muito bem. I wake up at 7. I wake up at 7. Vamos lá. Eu vou perguntar para você que está me assistindo, vou perguntar em português e eu quero que você me responda em inglês. Vamos lá? Que horas você acorda? Muito bem. Agora eu vou repetir a pergunta em inglês e você responde sua resposta. Você me fala sua resposta em inglês também. What time do you wake up? Oh, I wake up at 6:15. Muito bem. Então nós vimos aí a primeira expressão, wake up. Em seguida, nós temos uma que também traz a palavra up, só que dessa vez é get up. Então vamos trazer aqui. O que significa get up? Nós vimos inicialmente wake up, que é acordar. Get up significa levantar. Então, eu me levanto, eu vou dizer assim, I get up. I get up. Note a pronúncia mais uma vez, eu vou ligar essas duas palavras. O T aqui, ele soa parecido com um R. Então, por exemplo, aqui a gente vai falar up. I get up. I get up. Então, vamos dizer agora, no meu caso, eu me levanto às 6h30. Então, eu vou dizer assim, ó. I get up at 6:30. Caso você não lembre como falar as horas, é só você ver, você perceber que é só mesmo falar os números separadamente, né? Eu estou dizendo o 6 e o 30. Então, I get up at 6:30. I get up at 6:30. Supondo que eu me levante agora às 6h45. Como é que eu vou falar isso em inglês? Muito bem. I get up at 6:45. I get up at 6:45. Vamos fazer igual. Eu vou perguntar a você em português e você vai me responder a hora que você se levanta. Vamos lá? Que hora você se levanta? Ok, vou fazer a mesma pergunta em inglês e você responde em inglês também. What time do you get up? Ok, muito bem. Então, nós temos aí dois vocabulários, né? Relacionado à rotina. Wake up e get up. Então, agora, vamos para nossa próxima marcação. Tá aqui de vermelho. Ele fala assim. I like to have coffee and toast. I like to have coffee and toast. Eu marquei essa parte porque eu quero falar sobre a palavra have. A gente sabe que a palavra have, ela sozinha significa ter. Porém, olha só, quando a gente fala sobre comida, seja uma bebida, uma comida, certo? A gente pode utilizar a palavra have. Como assim? Se eu digo que eu como, eu posso dizer assim, I eat. I eat. Então, por exemplo, eu como pizza. I eat pizza. I eat pizza. Se eu bebo água, eu vou dizer assim, I drink water. I drink water. Mas veja, eu estou falando sobre comida e bebida. Então, eu posso substituir esses dois verbos pela palavra have. Olha só. Então, eu posso substituir as duas palavras por have, por estar falando sobre comida e bebida.
Então eu posso dizer I have pizza, I have water. Pode parecer estranho quando você traduz ao pé da letra, mas entenda, aqui a ideia é de comer e beber. Então, eu como pizza, I have pizza. Eu bebo água, I have water. Claro que você pode usar as palavras específicas, eat e drink, mas é bem mais comum utilizar have. Então, olha só o que ele fala. I like to have coffee and toast. Eu gosto de tomar café e comer torrada. I like to have coffee and toast. Por falar em have, você vai perceber que quando a gente fala sobre as refeições, né, as 3 refeições do dia em inglês, todas elas apresentam a palavra have. Então, tomar o café da manhã, eu não vou dizer apenas breakfast. Eu preciso utilizar have. Então, como é que eu digo tomar o café da manhã? Have breakfast. Have breakfast. Então, quer dizer que eu não vou dizer I breakfast? Não. Porque se você falar I breakfast, você está dizendo eu café da manhã. A gente precisa incluir o have para dar a ação de comer, de tomar. Então, por exemplo, almoçar, eu vou dizer have lunch. Have lunch. Então, eu almoço, I have lunch. E jantar, vai ter o have também? Com certeza. Então, eu janto, have dinner. Eu janto, I have dinner. I have dinner. E sempre que eu quiser falar a hora, basta eu acrescentar at, seguido da hora. Então, por exemplo, vou colocar aqui as horas que eu faço essas coisas. Então, I have breakfast at 7. I have lunch at 11:30. I have dinner at 8 p.m. Ok? Então, essas são as horas que eu faço as coisas. Eu vou perguntar a você, já vou perguntar em inglês e eu quero que você me responda com a hora. Lembre de dar a resposta completa. I have breakfast at, I have lunch at. Então vamos lá, eu vou perguntar e você me responde aí de casa. What time do you have breakfast? What time do you have lunch? And what time do you have dinner? Muito bem. Então aí já conseguimos falar um pouco sobre nossa rotina, ao horário que nós fazemos determinadas coisas. Então vamos seguir agora para a nossa próxima marcação. Nós temos aqui que é I need to take a bus. I need to take a bus. Então vamos falar sobre essa marcação aqui. Dessa vez eu quero focar na palavra need. Olha só, o que significa a palavra need? Need significa precisar, tudo bem? Então, olha só, em inglês, quando a gente fala que precisa de algo, a gente pode falar da seguinte maneira. Supondo que eu preciso de dinheiro. Então, eu vou dizer assim, ó. I need money. I need money. Veja que quando eu preciso de uma coisa, né, eu vou direto porque eu preciso. Em português, a gente utiliza a preposição de. Eu preciso de. Só que aqui em inglês, você vai direto para a coisa. I need money. Eu preciso de dinheiro. O de aqui em inglês está meio que oculto, né? Tá subentendido. I need money. Eu preciso de você. Olha que romântico. Eu vou dizer I need you. I need you. I need you. Já quando nós temos um verbo depois da palavra need, a gente precisa separar esses dois verbos com a palavra to. Então, por exemplo, eu preciso estudar. Agora, estudar é um verbo. Eu vou separar esses dois verbos com a palavra to. Então, como eu vou dizer eu preciso estudar? Eu vou dizer assim, I need to study.
I need to study. Como eu vou dizer então eu preciso ir? I need to go. Por que eu estou usando to agora? Lembra? Porque eu tenho um verbo depois. Então vamos recapitular. Se eu preciso de uma coisa, um substantivo, eu não vou usar nada, vou só usar a coisa. I need you, I need money, I need peace. Já se eu tenho um verbo depois, eu vou separar esse verbo com to. I need to study, I need to go. Na nossa história, o personagem ele fala: Well, I need to take a bus. Eu preciso pegar um ônibus. Então, quando ele vai para a universidade, né? Que ele vai para... Não foi falado ainda qual a universidade. Então, quando ele vai para a universidade, ele pega um ônibus. Eu preciso pegar um ônibus. Então, fiquem atentos a esse verbo aí. Precisar. I need to take a bus. Vamos agora falar sobre essa combinação aqui. From 7 a.m. to 11:30 a.m. Eu gosto muito de falar sobre essa combinação porque a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, essa combinação é para dizer de um ponto a outro. Normalmente a gente fala sobre hora, dia, lugar. Então, aqui ele fala: as minhas aulas são das 7 da manhã às 11h30. Então, como é que eu posso falar de a? É muito simples. Basta a gente memorizar essa expressão aqui, ó. From. Então, você vai dizer de um ponto. From to. De um ponto a outro. Então, por exemplo, de 2 às 3. From 2 to 3. From 2 to 3. Isso também serve para os dias da semana, de segunda a sexta? Claro, vai funcionar para todo o contexto. Ele está até marcado aqui embaixo, ó. From Monday to Saturday. Então, se eu quero dizer de segunda a sexta, basta utilizar essa formulazinha. From Monday to Friday. Então, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sábado. I work from Monday to Saturday. Que é o caso do nosso personagem. Ele trabalha assim, ele fala work from Monday to Saturday. Trabalho de segunda a sábado. Então, se você quer dizer de um ponto a outro, você vai utilizar essa expressão. From, e você vai dizer de onde, to, e o ponto para onde você quer ir. Eu também posso utilizar isso para falar sobre cidade. Então, por exemplo, de Mossoró a Natal, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu também posso utilizar isso para falar sobre cidade. Então, por exemplo, de Mossoró para Natal, como é que eu vou dizer isso? From Mossoró to Natal. From Mossoró to Natal. Bem simples, né? Então, basta você ter essa fórmula aí na mente. Vamos continuar aqui. Nós temos mais duas marcaçõezinhas do nosso capítulo, que são bem importantes para a gente. Agora, nessa marcação, eu quero falar sobre a palavra also. O que significa essa palavra aqui? Also. Primeiro, vamos ver a pronúncia. A gente escreve com A-L-S-O, né? Mas a gente vai pronunciar assim. Also. Also. O que significa also? Significa também. Então, a palavra também em inglês pode ser also. Muito provavelmente você deve estar agora lembrando, mas eu aprendi que também é to, né? A palavra também em inglês é to, porque quando eu falo eu também, eu falo me too. Exato. Quando a gente fala eu também, a gente fala assim, me too. Você está correto ou correta.
Mas a palavra also, ela vai ser utilizada no meio da frase, né? O to a gente normalmente utiliza no final. Já o also, ele segue um pouco a estrutura do português. Então, por exemplo, eu também gosto. I also like. Tá vendo que a estrutura é parecida com o português? Eu também gosto. I also like. Eu também tenho. I also have. Eu também trabalho. I also work. Ah, eu também estudo. I also study. Tá? Essas palavras, essas frases aqui, eu posso também utilizar o to. Por exemplo, I like to, I have to, I work to. Então, o to normalmente ele vai para o final da frase. O also, ele já é bem mais próximo da gente, no nosso português. Segue essa mesma ordem. Eu também tenho, eu também vou, eu também faço. Ok? Então, aqui ele fala assim, ó. I also like to stay in Mossoró. Eu também gosto de ficar em Mossoró. I also like to stay in Mossoró. E olha só, uma forma de você praticar essas palavras, esse vocabulário, é você tentar criar exemplos. Então aqui, olha só, já criei 3 exemplos. I also like, I also have. Tenta você em casa criar mais exemplos para você colocar no seu dia a dia. Frases que você diria, por exemplo, na sua casa ou com seu amigo. Tenta criar frases que você possa utilizar no seu dia a dia. Então agora vamos para a nossa última marcação aqui, que é o when I get home. Nessa marcação eu quero falar sobre a palavra... Quero falar sobre 2 coisinhas. Primeiro a palavra when. When significa quando. E aí a gente está muito acostumado a ver a palavra quando a gente fala sobre uma pergunta, né? Quando é seu aniversário? Quando é que você vai viajar? Então, quando normalmente a gente associa com pergunta. Claro que a gente utiliza para pergunta, mas a gente também pode usar no meio de uma frase, sem ser necessariamente uma pergunta. Por exemplo, eu gosto quando você está aqui. Isso não é uma pergunta, mas eu também posso utilizar when nesse caso. Então aqui, when I get home, quando eu chego em casa. Então, get home, vamos aprender essas 2 palavrinhas? Get home. Get home. Chegar em casa. Então, eu chego em casa. I get home. Quando eu chego em casa? When I get home. When I get home. Então, aqui ele fala: when I get home, I take a shower, check my emails very quickly and go to bed. Veja a sequência de ações. Quando eu chego em casa, eu tomo banho, verifico meus e-mails bem rápido e vou para a cama. When I get home, I take a shower, check my emails very quickly and go to bed. Dica: como é que você pode colocar isso no seu dia a dia para praticar? Lembre o momento quando você chega em casa. Quando você chega em casa, quais são os passos que você toma? Você toma banho? Verifica o e-mail? Prepara alguma coisa? Tenta montar essas frases na sua cabeça. Por exemplo, eu vou para o supermercado. Quando eu chego em casa, eu abro a porta, bebo água e tomo banho. When I get home, I open the door, I drink water and I take a shower. Então, tenta fazer algumas frases nesse sentido para o seu dia a dia. Muito bem, então chegamos aqui ao final do nosso capítulo 2 com algumas marcações. Vocês viram aí mais uma vez que tem bastante conteúdo, né? Bastante informação. Então vamos agora fazer a prática da leitura mais uma vez, só que dessa vez vamos praticar o shadowing. Eu vou ler o texto, dessa vez um pouco mais lentamente, e eu quero que você tente repetir comigo, tentando imitar minha pronúncia, entonação, tudo parecido. Vamos lá? My day starts early in the morning.
I wake up at 5:30. I stay a few minutes in bed and I scroll through my Instagram. After that, I get up at 5:45. I take a shower, brush my teeth, get dressed, and have breakfast. I like to have coffee and toast. Sometimes I make myself some tapioca. It's very traditional here too. I get up early because my classes are in the morning. I have neither a car nor a motorcycle. What does it mean? Well, I need to take a bus to get to college. It takes me about 30 minutes to get there. My classes are from 7 a.m. to 11:30 a.m. When I get home, I make lunch. I always prepare something simple because I'm not a good cook. Let's just say I get by in the kitchen. I always do my homework and study in the afternoon. Like this, I can go to work in the evening. I start work at 6 p.m. and work from Monday to Saturday. Sunday is my day off. It's my favorite day. On my day off, I usually go to the beach. I also like to stay in Mossoró and go out with my friends. My favorite place here is called Amo Bom Doce. It's in the center of the city on a busy avenue. I like it because they have lots of delicious desserts. I have a sweet tooth, so I love everything they sell. I finish work at 11 p.m. It's very late for me because I have to get up early the next day. When I get home, I take a shower, check my emails very quickly, and go to bed. I don't do much when I get home because I'm always exhausted. Muito bem, então essa foi a nossa segunda e última leitura do capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado desse novo capítulo. Agora vocês já conhecem um pouco sobre a rotina do nosso personagem principal e fiquem ligados porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre o capítulo 3, né? Vamos descobrir um pouquinho mais sobre o nosso personagem principal. E não esqueçam de visitar aqui a descrição desse vídeo, porque nós temos material de apoio, temos atividades, tá? E, claro, se você tem alguma dúvida sobre vocabulário, sobre alguma expressão, alguma coisa desse texto, não hesite em deixar sua pergunta aqui nos comentários, que eu vou dar uma olhada e responder. So, thank you very much and see you next time.